A vida de um mensageiro de Deus é uma vida, vamos dizer assim, um caminho difícil. Deus chamava os profetas para denunciar o povo, o seu pecado. A igreja de hoje, ela precisa ter muito cuidado quando subir ao púlpito para falar a palavra do Senhor. Dizer que foi Deus que mandou dizer. A gente tem que ler a Bíblia, entender o que a palavra de Deus está falando no dia de hoje. Hoje os púlpitos, mais do que nunca, a igreja precisa estar em oração constante. Para que o pregador não fique preocupado em querer agradar a igreja, o que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. E todos nós que temos essa responsabilidade, a gente está vendo no livro de Ezequiel, a grande dificuldade que esse profeta teve. Teve dificuldade porque ele falava tudo que aquele povo não queria ouvir, que Deus queria consertar, mas o povo estava em pecado e não queria ouvir a voz de Deus. Você sabe que ainda hoje tem pessoas assim, pode acontecer isso na sua família. Você quer dizer a verdade e a verdade, ele não quer ouvir a verdade. Ele não quer sair daquele caminho, ou ela, mas você está avisando. E você pode ser chamado de santarrão, só quer ser, igreja não salva ninguém, como se isso a gente estivesse dizendo, pregando que a igreja é a solução. A solução está em Jesus Cristo. Mas muitos não querem saber da sua palavra. E o profeta Ezequiel, sem dúvida, após um estudo mais aprofundado desse livro, a gente vai ver que foi um dos profetas, vamos dizer, que mais foi hostilizado, porque ele pregava aquilo. Deus disse: eu vou fazer você endurecido. Eu vou fortalecer sua fonte. Eu vou fazer você mais forte do que o diamante. Porque o povo é duro. E era o povo chamado de Deus que não queria ouvir a palavra. Meus amados irmãos, eu estava lendo, por favor, Danilo, nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia de exposição de um pregador chamado Jim Swaggart. Ele diz algo que eu queria dar abertura dessa reflexão, falando sobre o que ele comentou a respeito do Atalaia. Observe no capítulo número 3, o verso 17. Pode colocar aí, por favor, 3:17. Veja o que é que diz. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Segura aí. Ele já está dizendo aqui basicamente qual é a missão do profeta. O profeta não vai ter que falar a palavra dele. O profeta vai ter que falar a palavra de quem? De Deus. Tu ouvirás da minha parte. E isso precisa ter fidelidade para fazer isso. E sabe qual era a maior dificuldade do profeta verdadeiro? É porque existiam os falsos profetas. E os falsos profetas, às vezes falavam aquilo que o povo queria ouvir, mas não queria ter reverência diante do Senhor, nem andar em obediência a Deus. Você pode orar comigo nesse momento? Em nome de Jesus, ó Pai, queremos pedir a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, para Deus falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, sobre a função de um verdadeiro atalaia, Deus. Porque infelizmente nos dias atuais, chamado tempo de apostasia, as igrejas, ó Deus, e muitos outros lugares estão cheios de pessoas que querem agradar o público, que querem muitas vezes amassagear o ego de alguém. Mas, ó Deus, a Tua palavra, ela é maravilhosa, ela é, meu Deus, ela é rica, ela é poderosa, e ela nos satisfaz, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem colocado no coração desta igreja, desse ministério, a pregação da Tua palavra, ó Deus. Agora eu quero te pedir a capacitação, ó Deus, na minha vida, na vida dos pregadores, na vida dos professores, na vida de todos aqueles que usam, Deus, da palavra para ensinar, seja no púlpito, seja na sala de aula, para pregar a palavra. E mais do que pregar, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, procurar viver e praticar, ó Pai. Ah, meu Deus, tem misericórdia dos atalaias de hoje, para que possamos, ó Deus, com fidelidade, falar aquilo que o Senhor mandou, está na palavra, ó Deus, não baseado em nossas emoções, mas baseado na Tua vontade, ó Pai, e aquilo que Tu queres para a nossa vida. A Tua palavra, ó Deus, ela fala ao meu coração, fala ao coração do pregador e fala ao coração também dos que ouvem, ó Pai. E que nessa noite seja assim, e somente o Teu nome seja engrandecido. Nos dá compreensão, ó Pai,
da tua mensagem, assim como o Senhor fez Ezequiel compreender e levar para o povo. E ele disse: quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas tu vai pregar minha palavra, e eles saberão que por ali passou um profeta. E assim o Senhor faça, num púlpito da IEBT, usando a minha vida, do pastor Abisaí, e tantos quantos o Senhor trazer até aqui, ó Pai, para falar a tua verdade. Tem misericórdia de nós, e fala ao nosso coração, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, foi comissionado o profeta, era um sacerdote, mas agora para ser profeta, e foi chamado de Atalaia. E aqui nessa Bíblia expositiva, como eu falei, tem um seguinte comentário: no mundo antigo, Atalaia andava pelos muros, a fim de localizar qualquer ação hostil contra a cidade. Os irmãos sabem que naquela época, toda a cidade era cercada por um grande muro. Lembra de Jericó? Havia uma grande muralha, e naquela muralha, sabe quem ficava ali? Os atalaias. Ele ficava em cima daquele muro, né? Eles também tinham uma obrigação de avisar ao rei sobre qualquer pessoa que estivesse se aproximando do muro da cidade. E aqui tem várias referências. Ezequiel foi chamado e deveria ser um atalaia da casa de Israel. Quando eu disser ao ímpio, está no verso 18, 3:18, e tu não advertires, nem falares, para advertir o ímpio do seu mau caminho e salvar a sua vida, o homem ímpio morrerá em sua iniquidade. Os irmãos têm uma ideia da responsabilidade de quem prega, pregando a palavra, pregando a verdade. O ímpio vai ouvir, se ele gostar ou não, isso aí você fique tranquilo, porque nem todos gostarão de ouvir a palavra da verdade, mas se ele gosta ou não, você tem a obrigação de adverti-lo. Aqui, meus irmãos, essa passagem nos traz muitos ensinamentos, e eu confesso aos irmãos que fiquei mais atento a essa mensagem do profeta Ezequiel, porque a mensagem não é só dele. Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, profeta menores, profeta maiores, ele tinha que ouvir Deus falar e assim dizer: assim diz o Senhor, e falar para o povo, de forma, irmãos, que a gente sabe que Deus, ele fala de muitas maneiras. Lá em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, por favor, Hebreus capítulo 1, verso 1, vamos ver o que é que está escrito. Olha, Hebreus capítulo número 1, o verso 1, havendo Deus antigamente, preste atenção, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, verso 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque também fez o mundo. Aqui quer dizer que Deus sempre usou alguém para despertar seu povo. Deus, na verdade, nunca deixou o homem sem aviso. Você lembra do Salmo de número 19? Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento? Anuncia as obras das suas mãos. Quem olha o mar, o oceano, tudo, foi alguém. Quem foi que criou isso? Tem um Criador. Então a natureza em si também é uma declaração do poder de Deus. Amém, igreja? O homem deve refletir sobre isso. Então diz o texto que muitas maneiras Deus falou. Deus pode usar a natureza para proclamar sua verdade. Está no Salmo 19, verso 1 a 3. Deus usou os anjos para proclamar sua verdade e realizar. A gente vai ver Deus usando muito anjos para intervir em guerra, para mandar avisar o rei, para avisar o seu povo e lutar também a favor dele. Deus usa seus filhos humanos para proclamar o seu reino e anunciar a boa nova do Evangelho. Observe, geralmente um pastor de uma igreja, ele é um atalaia, ele deve ser um proclamador da palavra do Senhor. Agora, me deixe falar aos irmãos o que a Bíblia fala, que existe hoje, não antigamente, e também hoje existem os falsos profetas. Tenha cuidado com muita facilidade. Tenha cuidado de um púlpito que não denuncia pecado, que não fala da mentira, que não fala do inferno, que não fala de coisas que aborrecem a Deus. E aqui, eu pensando sobre a função desse atalaia, a missão desse atalaia, nós, humanos, você, meu irmão, você está perto de um atalaia, se você é um servo do Senhor, deve ser um atalaia, falar a verdade de Deus.
Alguém disse que nós somos o alto-falante de Deus, para proclamar as boas novas do Evangelho. A grande vontade de Deus é que o mundo conheça a Cristo, e só vai conhecer a Cristo quando eu e você proclamar a sua verdade. Porque se esse povo se calar, as pedras, o que, igreja? Clamarão. Mais do que nunca. Está na hora, pastor, é pela vida. Sim, você também precisa falar da sua esperança e falar sobre Jesus Cristo. Deus usou o profeta chamado Ezequiel. Aqui nós estamos focando porque estamos estudando esse livro. Deus usou muito Ezequiel, mas usou também Daniel, usou também Jeremias, Isaías e outros profetas. Mas aqui destacando, no capítulo 3, 17, que nós lemos, fala da sua chamada e a sua missão. Ô irmão, você sabia que você tem uma missão? Na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com seus vizinhos, com a sua família, de avisar o recado de Deus. A palavra de Deus manda a gente pregar o evangelho a toda a criatura. Deveria falar o profeta às nações e a um povo caído, um povo em rebeldia. O rebelde não quer ouvir a palavra, mas nós precisamos falar a palavra aos rebeldes também. Se falasse e o povo ouvisse, o povo seria salvo e Ezequiel estaria em dia com Deus, vamos dizer assim. Tiago capítulo 5 fala sobre isso. Se falasse e o povo não ouvisse, o povo responderia por sua rebeldia diante de Deus, e Ezequiel estaria em dia com a responsabilidade do Senhor. Veja, eu estou repetindo isso porque pastor, nem pregador nenhum, tem uma missão de salvar almas. Nós não salvamos almas, nós pregamos a palavra. O homem deve ouvir a palavra de Deus e pela fé aceitar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir o quê? Agora o profeta tem que pregar a palavra do Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, não querem fazer a sua vontade, mas o profeta precisa falar a verdade de Deus. Essa é a missão de um atalaia. Se Ezequiel fosse rebelde, porque Deus disse para Ezequiel, não seja rebelde, e não quisesse falar, estaria em falta com Deus, e o povo perderia por não ouvir falar de Deus, e poderia morrer num pecado. Mas Deus ia requerer o sangue de quem? Do profeta. Pastor, isso aí complicou. Aquela pessoa que você passa todo dia, que você está de perto, ou na sua casa, na sua família, você nunca falou de Jesus para ela? Se ela morrer hoje, a Bíblia diz isso, irmão, que Deus vai requerer de mim, porque eu tive a oportunidade de falar. Por isso quem entra aqui como visitante tem que entender que Jesus quer salvar a tua vida. Deus enviou seu Filho para salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E o púlpito precisa anunciar salvação, mas a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O povo deve ouvir. Também nós somos chamados para sermos atalaia de Deus no mundo perdido, no mundo de hoje. Gostaria da ajuda dos irmãos ali, abrir sua Bíblia, aliás, colocasse aqui, pode abrir sua Bíblia também, no profeta Ezequiel 33, vocês verão agora, ao vivo, lendo a verdadeira função de um profeta de Deus, qual é? Está na Bíblia, a Bíblia explicando a Bíblia. Olha, se não falarmos, a pedra clamarão, está aqui em Lucas, Abacuque também fala sobre a necessidade de pregar. Devemos, a Bíblia diz, ser sal da terra e luz do mundo. Sal para quê? Salgar. E luz para brilhar. E se você e eu, nós não brilhamos, alguém está nas trevas, não vai conseguir ver a luz do Evangelho. E também a Bíblia chega a dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas há pessoas que às vezes nem sabem que somos crentes. Tu é crente? Eu nem sabia. Então está faltando alguma coisa. Então, meus irmãos, nós precisamos falar. Veja no capítulo 33 de Ezequiel. Nós vamos acompanhar em alguns versículos, suficiente para a gente ter um entendimento do que Deus falou ao profeta Ezequiel durante todo esse trajeto. O verdadeiro profeta, atalaia. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, sempre a palavra de Deus. Vamos todos ler juntos lá? Filho do homem...
Vamos entender. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Verso 4, igreja. Se aquele que ouviu o som da trombeta vamos lá. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aqui, irmãos, a gente precisa entender na linguagem de hoje, para os dias de hoje. Você avisou, você está livre. Eu nunca esqueço que eu fui fazer uma visita a uma pessoa que estava muito mal. Já não falava mais. Estava cheio de sonda, mas a gente via que ele estava consciente. Os olhos com muita dificuldade abria. E eu fui fazer uma visita a esse homem com meu pai, o diácono Abisaí. Chegava a ser primo da minha mãe, esse enfermo. E também fui com o pastor Salomão. Foi meu pai, o pastor Salomão, entrou nesse hospital para falar. Eu lembro até dele, Mário, que era não evangélico da nossa família. Como papai conhecia muito, papai foi lá e nos chamou, a gente era bem jovem, para fazer uma visita a Mário. E a gente foi. Chegando lá, Mário não respondia, olhava, a gente percebia que ele conhecia, ele sinalizava de alguma forma que ele estava nos reconhecendo, mas ele não emitia som, não falava nada. E quando estávamos pregando ali, praticamente a gente não pregava, mas estava visitando, chegou um momento, de surpresa, era um domingo à tarde, entrou um grupo de irmãos, eu não sei de qual era a igreja, mas eram atalaias, e eles não eram parentes daquele homem, eram visitadores ali no hospital, e ele deu boa tarde, e viu que a gente tinha a Bíblia, saudou com a paz do Senhor, e disse assim, Deus mandou dirigir uma palavra a este homem, é parente de vocês? Aí meu pai balançou a cabeça, sinalizando que sim. Como é o nome dele? Ele disse, ele fez, olha, a gente veio avisar que Deus está te dando um tempo e chegou a hora de tu se converter. Mesmo assim, irmão, eu não sei que técnica, que eu nunca vi daquela tão direta. Você quer aceitar Jesus agora, você já conhece Jesus, já ouviu falar muito, né? E ele, caralho, você quer aceitar Jesus? Não? Acabou, vamos embora, gente. Ó, tão segue, eu digo, misericórdia. Foi uma maneira drástica, forte, eu nunca vou esquecer disso. Mas ele se abalou, viu? Ele ficou. Eu disse, pronto. E agora quem vai dar um negócio não? Quer aceitar não? Faça assim, pisque os olhos, faça um sinal. E ele não deu sinal nenhum. Irmãos, eu fico pensando porque Deus usa daquele forma. Meu irmão ficou um pouco escandalizado, eu me lembro. Papai ficou um pouco meio assim, todo mundo ficou um pouco assustado. Mas ele disse, quer ou não? Como é o nome dele? Você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele vai, Jesus, vai. Uma senhora que estava atrás do irmão, e mandando, orando e tal. Ele fez que não quer não? Acabou, foi até aqui, vamos embora. Ó, então segue, foi cantando, eu nunca esqueço mais isso não, irmão. Então, quando terminou aquele momento, aí meu irmão evangelista, pastor Salomão, ele ficou um pouco assim, meio horrorizado, e ele ficou bem mansinho, ele fez, olha, aquelas pessoas entrou aqui, Deus permitiu, mas Deus lhe ama, porque a pessoa não disse nada, né? O amor de Deus é grande por você. Morreu na cruz, levou seu filho na cruz do Calvário, e você precisa entender esse amor de Deus. Deus está aqui, se Deus quiser, Deus pode tirar você da situação, mas se você partir, você saiba, se você aceitar Jesus, vai morar no céu. Você quer entregar sua vida a Cristo? Profeta e profeta tem a forma de pregar. Deus mandou o profeta Ezequiel pregar duro, que não é fácil. Tem sido fácil, Charles, a gente estudar esse livro. Hoje o capítulo 21, quem quiser leia, hoje não é 21, capítulo 21 ficou gemendo, profeta geme, Deus mandou o profeta Ezequiel gemer, assim vai gemer esse povo que não me obedece, aí o profeta gemendo, tudo que Deus mandava fazer, o profeta fazia na íntegra, geme profeta, e o profeta gemia, assim vai esse povo rebelde, que não ouve minha palavra, você ainda vai gemer. Não era muito fácil isso não, é melhor ir na move, irmão. Irmão, você não quer gemer não, você quer aceitar Jesus como Salvador, porque senão vai gemer muito, mas devagarinho, né? Quer não? Profeta começa a gemer, o profeta gemendo. Quem está entendendo essa palavra? Está entendendo, meu irmão? Uma questão é o seguinte, que nós precisamos pregar. A pessoa pode acreditar ou não acreditar. Se chegar outra pessoa que não seja pastor Samuel, pode pregar bem mansinho. Aí você diz, essa aqui é a mensagem. Eu diria que ambas são a mensagem.
Deus fala da forma que quiser. Deus usa João Batista, Deus usa, Ele faz como Ele quer. Agora quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque durante esses anos tem um perfil cada pregador. Já vê pregador assim, lá vai Pedro João, que você sabe que você deve aceitar como Salvador, porque é importante que você aceite, a hora é essa, e você não pode deixar de aceitar, porque tem gente que não aguenta ouvir, mas ele narra aí, quem gosta de escutar resenha de futebol, já vai entender melhor. Cada um tem um jeito, a gente já viu. Tem outro que pula, tal. Eu sei que existe aquela mais extravagância, mas olha, gente, vê se ele está pregando que Jesus Cristo é a única esperança. Agora, a gente que está assistindo, qual é a maneira que você prega? Você, qual é a maneira? Se ficar muito calado, vai gemer o verdadeiro profeta. Veja aí, o camarada avisou, se converteu, o profeta se livrou. Vamos ver o verso 6, vamos lá. A igreja pode me ajudar, vamos lá. Mas... Você sabia disso? Que Deus vai requerer o sangue se a gente não avisou aquela pessoa? Eu estava conversando no culto matinal aqui, pedi oração hoje, porque eu tenho um colega da minha adolescência que se desviou. Morreu o pai, morreu a mãe deu a ele o que pôde. Ele está sobrevivendo, mas ele se afastou. Ele tinha um dom, Eliel. Ele tocava violão, Eliel, que ele levava os adolescentes à juventude e era aquela alegria. Foi contemporâneo meu. Hoje eu vejo ele caído. Eu digo, meu Deus. Uma certa vez eu passei de frente, Marisa, olha, tu te lembra? Eu não vou dizer o nome para preservar, vocês não conhecem, era de outra igreja, mas eu senti um desejo no meu coração e pedi oração aqui hoje, de ir lá falar para ele, volta para Jesus, homem. Eu me lembro que a mãe dele é uma mulher muito dedicada à casa do Senhor. Eu contei essa história hoje, Tereza, contei com detalhe. Aqui eu vou dizer a vocês, você precisa orar por aquela pessoa que está caída. Geralmente a gente gosta de buscar vaso. O vaso está em fama, você vai, eu quero falar com o vaso. Mas fala com aquele vaso que está caído, porque Deus se interessa por ele. Se a gente não falar, e aquela pessoa morrer, pastor, tu está desviado. E não é fácil pregar para desviado não, viu? E não é fácil pregar para pessoa que já viveu dentro da igreja cantando, pregando, orando. Não é fácil. Dentro da igreja você falar para o rebelde não é fácil, porque o rebelde vai te querer ouvir nunca, porque ele é tudo, ou ela é tudo, não quer ouvir a voz de Deus. Aí o profeta diz, se você não avisar, versículo 7, vamos lá entender melhor, vamos lá. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por sobre a casa de, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Irmãos, é difícil de entender isso. Tem que ouvir da parte de Deus. Quando a gente for pregar, Senhor, me dá a palavra para falar com aquele fulano, me ensina, me dá orientação. Aí você vai ouvir de Deus. Você vai falar, isso é para adolescente, isso é para jovem. Você vai falar do amor de Deus, e você vai ganhar aquela alma para Cristo. Você percebe que às vezes vem alguém apresentar uma crença aqui, eu paro um minutinho sem microfone e converso com a pessoa? Nunca obriguei ninguém, nem posso fazer isso. Você deseja? Se a pessoa disser que não deseja, vamos orar, é uma família. Não, tem que aceitar. Não, o profeta prega, a pessoa ouviu a palavra, se converte e Jesus faz um milagre na vida da pessoa. Você e eu não tem poder de salvar ninguém. Você tem dom de pregar, você tem dom de evangelizar, isso é dom que Deus dá. Agora, para salvar, isso é com Deus. Deus, quando quer salvar, Ele quis salvar Paulo, agora Paulo teve que ouvir a voz dele, e Deus sabe como quebrantar. Vamos direto que a gente quer terminar. Vamos lá, o verso 8. Se eu disser ao ímpio, isso é você, ó ímpio, certamente morrerás. A gente nem prega assim, ímpio, vem cá, eu quero falar contigo, ímpio. Se você é ímpio, você leva fora, viu? Aqui a gente, para entender que o camarada não quer nada com Deus. Ímpio aí é pessoas que não querem Deus. Já pensou, a gente for pregar, a gente faz não, ninguém do evangelismo aqui. Eu quero falar contigo, ímpio. Não, a gente tem que saber o nome da pessoa, né? Ímpio é aquele que pratica impiedade, que está longe de Deus. Mas ele diz o seguinte: se eu disser ao ímpio, ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue
eu demandarei da tua mão. Deixa eu dar um conselho a todos que estão presentes, que estão me ouvindo. Vá falar do amor de Deus a quem você conhece, você sabe que está nas trevas, viu? Fale para ele, você está ouvindo a palavra. Se ele não quiser ouvir, tu estás tranquilo, você ora. Não é aquele irmão tão cego, você não vai dar de cano de ferro desse jeito não. Mas você vai dizer, olha, Jesus está voltando, te anima e fala para desviar também, você vai voltar. Se ele não quiser ouvir, você descansa. Verso 9, vamos lá, igreja. Mas quando tu tiveres... Quem entendeu, diga amém, irmãos. Amém. Você fez o que pôde, pregou com amor, mas ele não quis ouvir. Aí você, mas rapaz, você acha que Noé pregou? Não. Quem acha que Noé pregou? Do dilúvio. Quando se converteram na época de Noé? Quem lembra? Ninguém. Só a família dele, ainda bem, né? Que Noé salvou a família. Mas os ouvintes de Noé, ninguém quis ouvir. Esse velho está louco. Era chamado pregador da justiça. Então, quando você vê um pregador aqui, ou o doutor Tiago, ou o irmão que vier pregar, e ele pregou, fez o convite, a pessoa não aceitou, não é com a gente. Aí por isso que eu digo, igreja ora, para que Deus fale aquele coração, a pessoa se quebrante e volte para Deus. Aí a igreja diz, tem festa no céu, mas quem salva não é o homem, nunca o homem. Se um dia alguém convencer pelos argumentos, aquela pessoa se desvia quando sai dali, mas quando é o Espírito de Deus que fala, a pessoa se volta, venha o que vier. Olha você aqui até agora, porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Posso ouvir um amém, irmãos? Está claro. Vamos ao verso 10, fica de pé que está terminando, fica de pé. Vamos lá, o verso 10, quem puder fica de pé. Tu, pois, filho do homem, mortal, olha o que ele diz. Diz a casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Observe, você tem que entender que esse capítulo 33 está chegando já no capítulo 34, que deve mostrar a redenção. E quando chegar no capítulo 37, você vai entender melhor que os ossos secos, a casa de Israel, que diz que não tem mais chance. Mas eu quero dizer nessa noite, no nome de Jesus, tem chance para todos nós aqui. Tem chance para quem crê. Quem quiser se voltar para Deus, Deus vai dar vitória, Deus vai mudar o quadro. Mas a gente precisa se voltar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, nós desfalecemos, como é que vamos viver? Verso 11, vamos lá. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ó casa de Israel, ou se converte ou morre. A espada está afiada, mas se converter, escapou. Mas se converter, será devorada a espada, porque a boca do Senhor disse. Agora Deus quer matar ninguém? Não, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas ele se converta. Veja o verso seguinte. Até aqui o 11. Ezequiel 33, 12. Vamos lá, veja o versículo número... tem muito, mas veja bem. Versículo de número 11, a gente deu 12, diz o seguinte: tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo. Irmãos, sabe por que a maior dificuldade de Ezequiel? Porque ele estava falando para crente. Você sabe, no início do comissionamento foi que Deus disse a ele: se eu te levasse para um povo de línguas estranhas, eles te ouviriam. Mas porque é meu povo, não vai querer te ouvir. O povo, vou usar uma expressão que talvez muitos não sabem. Sabe o que é que o povo diz quando tu prega a palavra, que alguém te conhece? É muxoxo. Já viu essa expressão muxoxo? Quem já viu essa expressão muxoxo? Sei lá, de troncha a cara. Tá nem aí. O profeta pregava e ele não tá nem aí. Pode acontecer isso com você, mas você está livre, porque você pregou a palavra de Deus. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite, estudando Ezequiel, a gente percebe a responsabilidade do profeta, Deus. É falar a tua verdade, é pregar o teu amor, é dizer para o mundo de hoje que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, é dizer para o mundo que o inferno foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas os desobedientes,
os transgressores, os que não querem ouvir a tua voz, felizmente, vai lá para o inferno, porque não quer ouvir a tua verdade e não quer libertação. Eu creio que nessa noite, a tua igreja ouviu, leu, participou dessa mensagem do verdadeiro atalaia. A sua missão é pregar a tua palavra, a verdade, e avisar ao ímpio o perigo do inferno que existe. Ah, meu Deus, aquele homem rico que se vestia de linho finíssimo, quando ele morreu, ele foi para o Hades, lugar de tormento, e ele lá lembrou de 5 irmãos, e pediu para o pai Abraão ressuscitar Lázaro, ele dentre os mortos, para que pregasse para os irmãos. Ele disse: não, lá tem Moisés, lá tem os profetas, ouçam. Por isso que a função de um profeta, de um crente, é muito grande, porque o Senhor não vai mandar anjo não, a missão é nossa. Você vá e prega o evangelho a toda criatura. Obrigado, porque nesta noite pregamos que Jesus Cristo salva. O Senhor quer livrar do pecado, mas quem continuar no pecado vai morrer no pecado. Faça com que todos nós entendamos essa mensagem. E se tem alguém que não é ainda evangélico, possa se voltar nessa noite, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? 1 minuto de oração, só 1 minuto. Eu não posso deixar de perguntar. Você veio visitar a igreja hoje, você ouviu essa palavra, o recado de Deus, você está precisando de oração, veio aqui porque Deus mandou você aqui. Você talvez seja crente, porque você crê. Você não estaria aqui dia de quarta-feira, uma hora dessa, se Deus não chamasse você. Mas você talvez esteja afastado. Você quer voltar nessa noite? Faz um sinal. Igreja, ora. Quem é você? Para você vir aqui à frente, não. Eu tenho que fazer isso para eu dormir em paz. Ele pergunta a mim: tu avisasse, pastor? Tu pregasse, avisasse? Eu digo: Senhor, estava a hora 5 minutos a mais, eu não avisei não, mas eu quero avisar, porque tem uma eternidade esperando. Quem nessa noite entendeu essa palavra? Eu quero, pastor, estou afastado, mas eu quero voltar. Eu quero dizer assim para você, ó: Deus te abençoe. Se tiver alguém, em nome de Jesus, faz um sinal. A partir de hoje, pastor, eu entrego minha vida a Cristo. Toda a igreja está orando, porque tem gente aqui precisando, irmão. Eu não posso ficar aqui a noite toda, meu horário está terminando, o horário da igreja. Mas se você veio aqui, está tendo essa oportunidade, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você quer fazer isso? Faz um sinal com a tua mão. Quem é essa pessoa que está no nosso meio e quer entregar a vida a Cristo? Não saia daqui sem Jesus. Você quer? Não quero lhe expor não, nem quero trazer você aqui na frente. Só quero perguntar se você quer aceitar Cristo. Enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia manda avisar isso. Você hoje quer? Tem alguém? Obrigado, meu Deus, porque nesta noite a tua palavra foi anunciada, Pai. Assim como o Senhor comissionou Ezequiel, o Senhor comissionou também Samuel. A cada um de nós aqui. Obrigado, leva-nos em paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?